Shalom, eu espero que você esteja bem, com saúde e em paz. E eu quero convidar você hoje para mais um devocional. E eu inicio esse momento te fazendo uma pergunta. Diante do cenário que nós estamos vivendo, diante das notícias, de tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, a minha pergunta para você é: quais têm sido os seus pensamentos? Eles ainda continuam bons? Pensamentos de paz, de alegria, de esperança? Você tem tido sonhos, projetos? Você tem pensado em coisas que te motivam, que te alegram, que te trazem esperança? Ou diante desse cenário que nós estamos vivendo, os seus pensamentos são pensamentos de derrota, de tristeza, que te trazem angústia, que te trazem medo, que te paralisam? Eu quero convidar você hoje a refletir comigo em um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você puder, abra aí comigo. Vamos ler esse texto juntos. Esta é uma chave de Deus para as nossas vidas. E o texto diz assim, Romanos 12, 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pesquisando algumas versões a respeito desse texto, e olha só o que diz. Fala assim: não se conformem, e não se amoldem. Outras versões ainda dizem: para nós não nos ajustarmos a essa cultura, a ponto de não poder mais pensar, e não viver como as pessoas deste mundo vivem. E sobre a renovação da mente diz: do entendimento ou da mente. Nas outras versões diz: para deixarmos Deus nos transformar por meio de uma completa mudança na nossa vida e concentrarmos a nossa atenção em Deus, e assim seremos mudados de dentro para fora, pois a cultura deste mundo nos puxa sempre para baixo, ao nível da imaturidade. Mas Deus extrai o nosso melhor e desenvolve em nós a verdadeira maturidade. Se nós queremos continuar com uma mentalidade sadia, tendo pensamentos bons, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, tendo os pensamentos de Deus, nós precisamos, primeiro, não nos conformar com este mundo, não nos moldar a este mundo, não ficar ouvindo as notícias e fazendo dessas notícias verdades para as nossas vidas. Mas na parte 2 ele diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos colocar a nossa mente, o nosso coração em Deus, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Quero ler também com você um texto que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Paulo nos diz: pensai nas coisas que vêm do alto, e não ficar pensando nas coisas aqui da terra. Quando você liga o jornal, quando você abre lá as mídias sociais, você acessa algum meio de comunicação, tudo que nós encontramos é o crescimento da pandemia, pessoas estão morrendo, pessoas perderam seus empregos. Mas Paulo nos diz: buscai as coisas do alto, e nelas nós precisamos nos firmar. Quero ler um texto com você que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 diz:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existente, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então nós precisamos nos ocupar de pensamentos bons, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável. E isso nós só encontraremos em Deus. Essas coisas nós só encontraremos buscando as coisas que vêm do alto. Isso fala de um relacionamento. Isso fala de intimidade. Isso fala de você gastar tempo lendo a sua Bíblia. Eu estava pensando acerca desse tema e me veio à memória a história de Gideão. Nós conhecemos Gideão como aquele que venceu o exército dos medianitas, que livrou Israel da opressão com apenas 300 homens. Mas quando nós vamos para a história, nós percebemos que Gideão precisou passar por um processo de mudança de mente, de transformação dos seus pensamentos, para que ele pudesse então se tornar um vencedor. E eu queria ler com você esse texto também de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Olha só o que o texto nos diz. Versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. E olha só a resposta de Gideão, o mesmo Gideão que venceu esse exército dos medianitas com apenas 300 homens. Olha a declaração de Gideão, olha só a mentalidade de Gideão nesse momento. Ele diz assim: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha só a mentalidade de derrota. Olha só a mentalidade de Gideão naquele instante, de lamentação. Gideão estava vivendo num contexto em que eles eram oprimidos pelos medianitas, e ele estava ali, e o anjo aparece para ele, e ele então começa a se lamentar. Onde está Deus? Ele nos abandonou. Uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de órfão, uma mentalidade daquele que não sabe quem é e não sabe o poder que o seu Deus tem. E continuando o texto, no versículo 14, ele diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E olha só mais uma vez a declaração de Gideão: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou do seu lado, você derrotará os medianitas, como se fosse um só homem. Gideão teve que passar por um processo de mudança de mente, para que ele pudesse entender e compreender que o Senhor era com ele, que havia um propósito de Deus através da vida dele, e que ele pudesse então conquistar, que ele pudesse vencer e avançar. Sabe, a minha palavra de hoje para você é que você e eu precisamos todos os dias ter a nossa mente renovada. Nós precisamos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas todos os dias, através do relacionamento, descobrindo quem Deus é,
descobrindo quem nós somos em Deus e de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então não olhe para as notícias, não se apegue ao que está acontecendo no momento, mas sempre creia que existe um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Não permita que os pensamentos ruins, não permita com que os pensamentos de paralisia, de tristeza, de angústia tomem conta do seu coração. Busque as coisas que vêm do alto. Tenha pensamentos bons. Permita viver esse processo de transformação diária, assim como Gideão e como muitos homens de Deus viveram na Bíblia, para que você possa então experimentar todos os dias a alegria, a paz, a esperança, e para que você possa conquistar. Eu tenho certeza que nós venceremos esse vírus, que nós viveremos novamente um tempo de paz, de alegria, de esperança, de sonhos, de projetos. Mas a nossa mente precisa estar conectada com o Senhor. Que você possa refletir nessa palavra de hoje, que ela possa mudar a sua mentalidade, o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.